Salve, salve guerreiros! Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Edson. Hoje em especial a gente vai enveredar pelo caminho da eletrodinâmica no século do terceiro ano. Seja muito bem-vinda. É um assunto muito importante para você que está se preparando para os exames finais e exames para admissão do ensino superior. Então, fica aqui conosco, tá? Vamos começar hoje eletrodinâmica. Vamos pegar aqui a nossa canetinha, nossa apontador laser. Em especial, o tema da nossa aula hoje é corrente elétrica. Aos poucos, nós vamos discutir os 5 primeiros e principais tópicos da eletrodinâmica. Corrente elétrica, tensão elétrica ou diferença de potencial, resistência elétrica, potência elétrica e os demais itens, instrumentos elétricos que compõem um circuito. Tudo bem? Então, fica aqui conosco. Vamos entender primeiro o que é um circuito elétrico, tá? O circuito elétrico é nada mais nada menos do que toda a estrutura física, toda a estrutura existente que precisa da sustentação para a ligação, o surgimento, a fluidez da corrente elétrica pelo circuito, por essa estrutura física presente. Nela você encontra os fios condutores, aqueles que permitem, assim como o próprio nome já diz, né, a condução da corrente elétrica, os aparelhos elétricos, eles que vão dissipar a energia fornecida por alguém, quem? Os geradores elétricos, né, as baterias, pilhas, enfim. Aqui pode existir as resistências elétricas, como o próprio fio desse possui uma resistência, né? O símbolozinho da resistência aqui ao lado, é objeto de estudo para a gente lá no futuro, tá? Pode existir capacitores, né? Esses aparelhos elétricos podem possuir capacitores, como também pode ou não, né, ter a presença de interruptores no circuito, para permitir, né, que o circuito esteja aberto ou fechado, ou seja, facilitar a passagem ou dificultar, né, inibir a passagem da corrente elétrica, tá bom? Então, muito importante esse primeiro contato e entendimento sobre circuito elétrico. Vamos em frente. Vamos agora falar sobre a corrente elétrica. Quando isso vem na nossa cabeça, a gente pode fazer até uma analogia, um paralelo com corrente hidráulica, aquela vazão de água de determinada quantidade, né, de elementos que estão passando ali por segundo, né, num certo cano, numa certa via, num certo duto. Ao se tratar de eletricidade, é uma certa quantidade de elétrons que está transitando ali por segundo. Quando a gente diz isso, fica já fixado na nossa mente o entendimento do que seria intensidade da corrente elétrica. A quantidade de cargas que atravessa uma certa secção de um fio por segundo. Tudo bem? Portanto, corrente elétrica é o nome dado ao movimento que é ordenado de cargas elétricas. Importante lembrar que aqui em eletrodinâmica, essa corrente elétrica vai se dar nos fios condutores, sendo esses fios metálicos, tá? São os portadores de carga elétricas que constituem, portanto, a corrente elétrica. E estes, portanto, serão os elétrons, tá? Mas pode existir corrente elétrica nas soluções iônicas, quando vocês estudam, por exemplo, pilhas, né? Os portadores de carga elétricas ali podem ser íons positivos, dotados ou denominados de cátions, e íons negativos, denominados de ânions, tá? Como também gases ionizados, onde os portadores de carga da corrente elétrica são tanto íons quanto elétrons. Há o exemplo das auroras, né? Auroras polares, boreais e tudo mais. Tudo bem? Então vamos em frente. Preste bem atenção no que a gente vai discutir agora. Eu vou preparar provavelmente um videozinho mais curto para que vocês entendam o porquê de, convencionalmente, o sentido da corrente elétrica ser contrário ao movimento das cargas negativas livres, ou seja, dos verdadeiros elétrons. É como se dentro da corrente elétrica os elétrons de fato circulassem de um potencial para outro, enquanto que o sentido da corrente era oposto a esse movimento. Uma convenção que desde a antiguidade, quem estava, vamos dizer assim, na reunião, quem estava por combinar, chegou a essa convenção, chegou a esse acordo. Não, determinemos de que o sentido da corrente elétrica seja sempre contrário ao sentido das cargas elétricas negativas, ou seja, das cargas livres negativas. Tudo bem? Então, se a gente der
um zoom aqui, você vai perceber, ó, os elétrons livres estão ordenadamente circulando, né, de um extremo ao outro de um fio condutor, enquanto que a intensidade da corrente, esse I vem de intensidade, tá, está apontando no sentido contrário. Tudo bem? Aqui seria uma secção transversal, ou seja, um corte, né, longitudinal feito no fio, porque é dessa orientação e é desse desenho que a gente chega à conclusão da fórmula, da equação matemática para se aferir, para se medir, para se calcular a quantidade de cargas que se transita por segundo no fio. Ou seja, é a intensidade da corrente elétrica. Tudo bem? Então, a intensidade média da corrente elétrica é nada mais nada menos dado por essa razão. Ou seja, é a fórmula muito comum na física, né? Para se medir vazão, para se medir velocidade, para se medir fluxo, tá bom? Uma certa quantidade de coisa que está passando por segundo, tá? Então, na velocidade, uma certa quantidade de distância que é percorrida num certo tempo, né? Aqui, uma certa quantidade de cargas que se transitam, né, em um dado segundo. Então, a gente chama isso de intensidade média. Tudo bem? Lembrando que essa quantidade de cargas é dada em Coulomb, a gente já vem estudando isso desde a eletrostática, né? A variação de tempo no sistema internacional é dado em segundos, tá? Carga em Coulomb, tempo em segundo. Portanto, quando nós dividirmos Coulomb por segundo, vai surgir uma nova unidade física, dado o nome, né, e o tributo aí ao estudioso de corrente elétrica, que é o senhor Ampère, tá bom? Então, Coulomb por segundo vai receber a letra A como intensidade de corrente. Todo número que você vê na física acompanhado desse A é uma corrente elétrica. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Muito bem. Tá aqui um GIF para você entender mais ou menos como funciona. Tá aqui um potencial, tá aqui outro. Vamos imaginar que aqui fosse um campo elétrico, fôssemos imaginar que aqui seria uma secção de um fio, né? Uma vista microscópica de um fio. Você vê os íons positivos paradozinhos, né? Porque nos condutores, né, em metálicos, condutores metálicos, eles estão aí na dele. Quem realmente transita e tem mais mobilidade para isso são os elétrons livres, né? Enquanto que o sentido convencional da corrente, o Izinho, né? A gente poderia até colocar aqui, ó, um Izinho, aponta no sentido oposto. Tudo bem? Importante destacar o seguinte, ó. Esse sentido oposto é porque quem determina isso é quem tem maior potencial. Lembra da convenção que a gente falou? Pois é, convencionalmente, admitiu-se que o sentido da corrente vai de quem tem maior potencial para quem tem menos potencial. Eu posso até já te dar um spoiler, né? Diferença de potencial vem daí, né? A tensão elétrica. Ou seja, convencionalmente acreditou-se que, imagina dois vasos que se comunicam, dois vasos, a exemplo lá de Pascal do primeiro ano, e você quer transitar líquido de um para outro. Como é que a gente faz? A gente pega um líquido com maior reservatório e permite que a comunicação dos dois se dê aqui embaixo, e quando a gente acionar, né, uma válvula de liberação desse fluxo, percebe-se que quem tem maior potencial hidráulico vai transitar, né, vai permitir, né, a comunicação, né, e o fluxo de corrente hidráulica para quem tem menos. Então essa convenção vem daí, tá? O sentido da corrente elétrica também vem daí, de quem tem maior potencial para quem tem menos potencial. Só que isso é contrário ao movimento dos elétrons, tá? Aqui do lado tem duas imagens importantes para vocês irem já destacando. São dois formatos, dois tipos de amperímetro, né? O amperímetro mais antigo, aquele amperímetro de ponteiro, que mede a intensidade de cargas que transitam no fio por segundo, e um amperímetro mais moderno, vamos dizer assim, digital, né? Então, todos os dois servem para medir a intensidade da corrente. E aqui ao lado nós temos dois símbolos para representar os tipos de corrente elétrica que existem. Existem três tipos, né? Só que aqui na educação básica a gente discute com mais propriedade dois. Esse que tem um símbolozinho de um tio, que a gente chama de AC, e esse que tem uma linha contínua de um lado e do outro lado pontilhada, que a gente chama de DC. Ou seja, antes de Cristo, depois de Cristo, né? Brincadeira, a gente diz corrente alternada e a gente diz corrente contínua. Então, a corrente alternada, como o próprio nome já diz, é aquela que é possível de se alternar. É uma corrente que é cíclica. Diga-se de passagem, a corrente elétrica nossa, ela é cíclica, né? Ela permite
né, circular, ir de um ponto a outro, e com os alternadores a gente pode permitir essa mudança de sentido. A gente tem inúmeros alternadores em casa, interruptores, né? Existem os alternadores nas subestações, tudo bem? Pois muito bem. Já a corrente direta é aquela que, como o próprio poeta diz, ela é eterna enquanto durar, enquanto existir diferença de potencial para fazer, né, fluir essa corrente. Um exemplo disso, os nossos aparelhos eletrônicos que usam pilha, usam bateria, usam, né, carregadores. Aliás, bateria que se usa carregadores, inclusive, né, para carregá-los, né? Então, essa bateria vai gerar uma corrente contínua para o uso dos equipamentos, tá? A outra corrente pulsante, né? Isso é mais objeto de estudo do ensino superior, tá bom? Vamos em frente. Bom, aqui eu ia explicar para você, acho que eu vou aproveitar nossa aulazinha aqui bacana e vou explicar para vocês, entendendo o sentido da corrente elétrica, de preferência convencional, tá? Preste bem atenção, vamos dizer que desse lado a gente tem os reservatórios A e desse lado nós temos os reservatórios B, ambos carregados, né, com uma dada configuração eletrônica, esse carregado negativamente e esse carregado positivamente. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dizer que esse cara aqui vai enviar para esse, sei lá, 3 cargas positivas, 3 cargas portadoras, né, de prótons. E depois nós vamos dizer que esse mesmo também vai transitar para esse cargas negativas. E a gente vai ver como que se comporta quando há o trânsito de cargas positivas e quando há um trânsito de cargas negativas em relação à corrente elétrica. Então preste bem atenção. Esse corpo que está carregado negativamente, se eu ainda retirar 3 prótons, que a gente sabe que existe, né? 3 prótons dele, a sua configuração eletrônica fica... Isso mesmo, acertou quem está aí do outro lado, quem disse 11, né? É como se ele tinha um débito né? Aqui ele tem um excesso de elétrons, né? Então ele tem um débito de prótons de 8, agora ele tem um débito de 11, né? Porque ele doou 3. E esse, que tinha 4 e recebeu 3, foi para 7, tá? Então, o que é que a gente imagina? Presta bem atenção. A gente imagina o seguinte, vou até pegar uma cor diferente para marcar aqui, fazer nossas alterações. Esse foi o cara que cedeu, né? Foi o cara que doou, ou seja, foi aquele em que permitiu sair dele, né? E transitar cargas para esse. Esse aumentou seu poder aquisitivo de prótons, não foi? E esse perdeu mais ainda. Então a gente diz o seguinte, olha, esse, né, doou, ou seja, diminuiu sua quantidade de prótons, esse aumentou. Lembra que há pouco, né, na lâmina anterior, a gente estava conversando sobre intuitivamente o sentido, como que se dá o sentido de uma corrente? O sentido se dá de quem doa para quem recebe, né? De quem tenha maior potencial para quem tinha menos potencial, de quem vai diminuir o seu potencial para quem vai aumentar, tá bom? Então, aqui seria o sentido da corrente. O sentido da corrente coincide com o movimento de cargas positivas. Pode olhar, o movimento de cargas positivas está de quem doou para quem recebeu. E o sentido da corrente também. Agora vamos ver o que acontece aqui embaixo. Vamos mudar de novo para a canetinha vermelha. Esse cara, né, que tinha 8 carregado negativamente, com 8 cargas, ele doou 3. Você concorda que ele só ficou agora com 5, né? Isso mesmo, ele agora ficou só com 5. O que acontece? Esse que tinha 4 prótons, né, tinha uma escassez de 4 elétrons. Se ele ganhou 3, ele agora só fica com uma escassez de 1 elétron. Concorda? Muito bem. Agora, minha gente, é hora da gente fazer de novo aquela observação. Bom, e agora? Quem doou e quem recebeu? Inclusive, deixa eu colocar aqui em cima quem foi que recebeu, né? Quem foi que ficou visivelmente, né, no prejuízo e quem ficou ganhando alguma coisa? Você concorda que esse tinha 4, né, 4 cargas positivas e ele agora só tem uma, né? O que foi que aconteceu? Então, ele foi o cara que doou, concorda?
ele diminuiu, né? Ele diminuiu o seu poder aquisitivo. Vamos imaginar aí que o poder aquisitivo seja cargas positivas, tá? Então ele diminuiu sua capacidade. E esse aqui que era 8, né? E vamos imaginar que ele tinha um déficit de 8, agora ele só tem um déficit de 3. Então é porque ele ganhou alguma coisa, ele recebeu algo, não foi? Ah, então ele foi o cara que recebeu. Você lembra? Por convenção, o sentido da corrente vai da onde para onde? De quem tinha maior reservatório, de quem doa para quem vai receber. Segue o mesmo princípio, de quem doou para quem vai receber. Então a gente diz que o sentido da corrente é esse. Então dá para vocês perceberem o que foi que aconteceu? O sentido da corrente convencional é oposto ao movimento das cargas negativas. Então, de maneira bem simples, bem intuitiva, você entendeu o porquê que o sentido da corrente elétrica, né, é oposto ao sentido real. O sentido da corrente convencional, né, é oposto ao movimento real dos elétrons. Tudo bem? Tranquilo? Massa, né? Vamos em frente. Então, a intensidade nós já vimos que é dada pela razão entre a quantidade de cargas por segundo que atravessa um fio, quantidade de coulombs por segundo, ou simplesmente amperes, né? Aqui a gente tem os dois medidores, né? Os dois amperímetros. E graficamente podemos representar assim, né? Se essa corrente ela não for constante, né? Se essa corrente ela não for constante, então ela pode ter um movimento crescente, tá? Como ela pode ter um movimento também decrescente, enfim. Então o que importa destacarmos aqui no gráfico é de que a relação matemática dessa área sob o gráfico, ou seja, abaixo do gráfico, vai nos dar nada mais, nada menos do que a quantidade de cargas transitadas no fio. Moral da história, o que a gente está discutindo é que ao fazermos a área dessa figura geométrica, que figura geométrica é essa? Um trapézio, né? Trapézio retangular, ó. Retangular, ele está na vertical, né? Isso implica dizer que aqui é a base menor e que aqui é a base maior, tudo bem? Se a gente fizesse essa área, a gente ia ter a quantidade de cargas que estava transitando desse fio numa certa variação de tempo, quando se registrasse aqui o tempo, tudo bem? Então, numericamente, calcular esse ΔQ seria fazer a área, né? I vezes T. Vamos em frente. Bom, agora é hora de a gente começar a discutir aquilo que é peculiar das correntes elétricas. As correntes elétricas sempre vai ter facilidade na sua fluidez, no seu movimento? Nem sempre, né? Ela pode encontrar alguns desafios, né? A corrente elétrica pode encontrar algumas dificuldades nos circuitos. Primeiro a ser destacado são os nós, né? Os obstáculos, ou na verdade as bifurcações, as possibilidades dessa corrente se dividir dentro de um circuito. Então Kirchhoff chamou dessa bifurcação de nó. Nos circuitos elétricos, o ponto para qual podem concorrer 3 ou mais condutores denomina-se nó, tá? Então isso implica dizer que, ó, um fragmento de uma corrente pode vir da esquerda para a direita, perdão, da direita para a esquerda, outro da esquerda para a direita e juntos, né, saírem aqui para baixo nesse ramo de circuito, ao ponto de dizermos que as duas, né, vai dar exatamente igual, a soma das duas vai dar exatamente igual a que saiu. É uma lei padrão, né, para a conservação de massa, de energia e de carga elétrica. Vocês sabem disso, né? Na física clássica, essa energia não se destrói, não se perde, ela se conserva. Tudo que entra aqui, se dividir, mas a soma dos que dividiu tem que ser igual às que entraram, tá? O conceito da lei dos nós está aqui, ó. A partir do princípio da conservação das cargas elétricas, a gente pode obter essa importante propriedade das correntes, né, que é chamada primeira lei de Kirchhoff ou lei dos nós. Qual? De que em qualquer nó de circuito elétrico, a soma das intensidades, a soma de todas as correntes elétricas que chegam ao nó tem que ser igual exatamente à soma das que saem desse nó. Tudo bem? Só que para a corrente elétrica é o suficiente a gente discutir apenas a primeira lei de Kirchhoff. Em breve a gente vai discutir as demais, tá bom? Muito bem. Para a gente encerrar o nosso tema de corrente elétrica, a gente precisa discutir os efeitos da corrente elétrica, o que elas podem produzir, né? As correntes elétricas servem para, na verdade, que propriedades? Quais aplicações? Tá aí, de maneira resumida, sucinta,
Existe um efeito químico, existe um efeito luminoso, existe um efeito fisiológico, existe um efeito magnético, né? Então, tá aqui um pedaço de resistência de chuveiro, por exemplo, né? Que o efeito Joule ou o efeito de aquecimento, que é o que o chuveiro, que é o que o ferro elétrico faz quando a corrente atravessa essa resistência, vai produzir uma aplicação do dia a dia, né? Tá aqui uma lâmpada de plasma, né? O plasma como uma dos estados da matéria vai também gerar em nós uma visibilidade, né? Visibilidade desse gás que ali está confinado sendo ionizado. A fritadeira, né? A exemplo do chuveiro, a exemplo dos aquecedores, né? Enfim, então vamos ver rapidamente cada um. O efeito térmico, também chamado de efeito Joule ou efeito Joule, como é a expressão correta, né? Ele surge devido à colisão dos átomos, o encontro, né, entre os átomos que conduzem, né, os condutores e os elétrons livres que vão constituir a corrente elétrica, e esse inchaço, essa certa quantidade de átomos, né, e de moléculas que vão confinando por espaço. Quanto mais átomo por espaço, isso só tende a elevar a temperatura desse ambiente, né? O efeito, então, vai ocorrer nesses equipamentos, gerando calor. Isso é muito típico, né? A gente vê isso no dia a dia. Basta duplicar, triplicar a capacidade de pessoas por sala que você vê isso. Principalmente quando já há o contato entre as pessoas. Então, esse contato, né, vai permitindo o efeito Joule, ou efeito térmico. Tudo bem? Uma imagem aí para representar para a gente o efeito químico, né? A gente sabe muito presente nas pilhas, nas baterias, tá? E aqui um amperímetro e um voltímetro também chamado de multímetro. Vamos vamos ver todos esses tipos de equipamentos mais para frente, tá? Aferindo aqui, né, nos dois polos, vamos dizer assim, nos dois polos da pilha, o quanto que foi possível devido, né, à eletrólise, ou seja, essa decomposição, né, essa decomposição da matéria, entre aspas, né, essa decomposição que se dá pela corrente elétrica, né, quando a solução eletrolítica atravessa uma corrente elétrica, tá? Então, quando a corrente elétrica gerada pela pilha atravessa, né, vai haver ali um aquecimento dessas placas, desses eletrodos, o hidrogênio, o oxigênio vão emitir, né, aqui essa decomposição, e a água em algum momento ela pode esquentar, enfim, isso é base, né, base para a decomposição, né, sofrida pelo efeito químico, tudo bem? Vamos falar um pouco do efeito luminoso, como o próprio nome já diz, né, o efeito que se dá quando a passagem de uma corrente elétrica pode percorrer, atravessar um gás, de preferência, né, ionizando, como é o caso do plasma, né, e liberando energia na forma de luz. Isso é muito simples. Isso acontece nos letreiros, né, dos comerciários, das indústrias, das empresas, nos semáforos, muitas aplicações do dia a dia. Você sabia que você pode ver esse plasma aí com um gás de tungstênio que está preso na lâmpada, naquelas lâmpadas incandescentes? Basta você pegar o bulbozinho da lâmpada incandescente, acionar ali o botão de power, né, do seu fogão elétrico, do seu fogão automático, e você vai conseguir perceber aquele gás ionizado, tá? A partir de corrente elétrica, de maneira bem simples. E para a gente terminar, falta só o efeito fisiológico, o efeito magnético, né? Efeito fisiológico é lógico que, como o próprio nome já diz, é aquele que o corpo vai reagir, né? O organismo vivo vai reagir quando a corrente elétrica atravessa por ele, e a gente sabe muito bem quem é que sofre, né? É o sistema nervoso que vai provocar contrações, até mesmo involuntárias, para esse organismo. É importante destacar alguns efeitos fisiológicos a partir do limite de algumas correntes, de preferência correntes muito pequenas. Essas sim, as que podem ser fatais para o organismo humano, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, aqui é uma corrente que é muito pequena, deixou de ser ampere para ser miliampere, ou seja, 1000 vezes menor que 1 ampere. Então, 1 miliampere
está no limiar da sensação para o corpo humano. 8 mA já começa a ter uma sensação desagradável, né? 10 mA passa-se a uma sensação de pânico. 20 mA começa-se a existir já uma paralisia muscular. 40, perturbações na respiração. 70 mA, dificuldade extrema já para respirar. 90 mA, o coração, por exemplo, já começa a entrar em fibrilação ventricular. Precisa vir uns desfibrilizadores, né, para voltar essa circulação. Se chegar a 1/10 de 1 ampere, por exemplo, né, ou seja, 100 mA, isso pode causar a morte do organismo. Tudo bem? Então isso é muito importante, tá? As pessoas terem por dentro, né, esses efeitos. E para encerrar de maneira bem sucinta, até porque nós ainda vamos estudar eletromagnetismo, e dentro do eletromagnetismo nós vamos sim ver a grande influência do efeito magnético, ou seja, a interação entre corrente elétrica e magnetismo. Só para vocês terem uma ideia, quando um fio condutor passa próximo de uma bússola, né? Ela vai movimentar a agulha dessa bússola. Uma vez que essa bússola, né, já está magnetizada, que essa agulha já está magnetizada. Isso implica dizer que a corrente elétrica tem um efeito direto para com o campo magnético. E vice-versa, vocês vão ver. Esse efeito é o que deu base para se construir muita coisa que hoje nós utilizamos, como os motores, os microfones, os alto-falantes, os transformadores para redução de voltagem e tudo mais. Tudo bem, pessoal? Então, quero agradecer a você, a sua paciência, a sua atenção. Essa foi nossa primeira aula da eletrodinâmica com o tema corrente elétrica. Muito obrigado pela sua paciência e até mais.